Isaías chamou os fenícios de cananeus. Isaías 23, 1, 2. Segundo bons autores, cananeu significa comerciante, o que os fenícios eram acima de tudo. Eram, portanto, descendentes de Cã através de Canaã, Gênesis 10, 15, 19. Uma horda semita procedente do Golfo Pérsico dominou a Fenícia completamente. Até então, a Fenícia estava debaixo do jugo egípcio durante as dinastias 18 e 19. Tutmés III reivindicou a posse de Arvad. Heródoto diz que os fenícios vieram por terra do Golfo Pérsico através do Mar Vermelho. O Antigo Testamento não menciona uma vez sequer o nome Fenícia. Já no Novo Testamento, o termo aparece 3 vezes. Veja Atos 11, 19, 15, 3, 21, 2. Outra alusão é feita em Marcos 7, 26, na designação sírio-fenícia. Expansão. Como eram comerciantes por excelência, tornavam-se navegadores e dos maiores da antiguidade fundaram grandes colônias ao longo de seu ciclo de navegação. Primeiro Chipre, depois Cilícia, então Rhodes, Sicília, Malta, Gozo, Pautelaria, Sardenha, Cádiz, Espanha, Úrica e Cartago. No norte da África, pela hegemonia do Mediterrâneo, venceram os etruscos e se tornaram os senhores do mar. Tinham linhas de navegação com o Egito, cujo comércio de madeira era dos mais poderosos. Fundavam também colônias em Jope, Dor, Acre, Ugarite e Ras Shamra. Comércio. Os fenícios sempre se dedicaram em grande escala ao comércio. Leia o relato de Ezequiel 27, que descreve com requintes de detalhes os gêneros que eles negociavam com as maiores nações da terra e revela a capacidade desse povo na arte do negócio. Seus colossais estoques eram armazenados nas colônias, o que tornavam essas cidades riquíssimas e poderosas. Nas palavras de Isaías, a Fenícia, a feira das nações. Isaías 23, 3. Cidades. 2 grandes cidades, dentre outras, tornavam a Fenícia conhecida no mundo, rica e famosa: Sidom e Tiro. Sidom floresceu primeiro, mas entre os séculos 13 e 12 a.C., os heteus invadiram o norte da Fenícia e arruinaram Sidom. Com sua decadência, veio a ascensão de Tiro cerca de 1200 a.C., e os heteus foram expulsos pelos povos do mar. A descrição que a Bíblia faz de Tiro empolga qualquer um. Tudo nela brilhava porque era revestida de ouro e pedras preciosas. Era uma fortaleza no meio dos mares. Suas avenidas eram largas e bonitas, bem arborizadas. Seus edifícios eram suntuosos e nobres. Tudo nela denotava as fabulosas riquezas em seus cofres ou nos depósitos de mercadoria. Características. Os fenícios eram sábios. Ezequiel 28 diz que o príncipe de Tiro era mais sábio que Daniel. Não havia segredo para ele, e pela sua sabedoria juntou ouro e prata, e com esses tesouros se tornou o mais poderoso da terra. A referida escritura o compara ao querubim da glória, isto é, Lúcifer, antes de se tornar Satanás. Ninguém na antiguidade os ultrapassou em artes náuticas. Conheciam os mares e seus segredos. Creio que vieram muitas vezes à América. Irão, rei de Tiro, juntou suas forças às de Salomão e foram a Tarsis, e depois Ofir, de onde levaram em sucessivas viagens toneladas de ouro. 1 Reis 9, 26, 28, 10, 22. Eram diplomatas, sabiam negociar com os poderosos das nações, não só com mercadorias, mas na área política. Tiro era uma fortaleza quase inexpugnável, não temiam ataques inimigos, não precisavam guerrear, sabiam entretanto a arte da guerra e empregaram muitas vezes contra os etruscos e os romanos, principalmente contra os cipiões. Irão, poderoso rei de Tiro,
Foi grande amigo de Davi, 1 Reis 5:2. Forneceu madeira para Davi construir em Jerusalém a casa real e depois para Salomão erigir o templo. Sabiam cortar madeira do Líbano com mestria. Detiveram por muito tempo o segredo da fabricação do vidro. Fabricavam púrpura, perfumes e lindas cerâmicas. Eram grandes artistas, pois puderam emprestar Irão a Salomão para a construção do templo do Senhor em Jerusalém. Religião. A atividade religiosa dos fenícios convergia para duas divindades principais, Baal e Astarote. O primeiro era mais importante, cuja imagem era monstruosa, grosseira até. Forte Deus, cruel, vingativo, cuja ira só era aplacada com sacrifícios de vidas humanas. Homens e mulheres, rapazes e donzelas, crianças, Israel importou muitas vezes esse culto pernicioso. Juízes 6:25, 1 Samuel 7:3 e abominável. Acabe se casou com a princesa Jezabel, filha de Etbaal, um sumo sacerdote de Baal que se tornou rei dos fenícios por coincidência. Sucessor de Irão, Baal entrou em Israel pela porta da realeza. O prejuízo que isso causou tanto ao reino do norte como ao do sul foi incalculável. Relação com o povo de Deus. As relações entre fenícios e hebreus foram sempre boas e amistosas. Quando Josué guerreou os reis do norte, não lutou com os fenícios. A parte que coube à tribo de Azer deveria limitar-se com Tiro e Sidom, mas parou em Tiro. Com exceção do período Acabe-Jezabel, em que Baal foi introduzido à força em Israel, as relações entre ambos foram sempre de cooperação e entendimento. Elias passou mais de 3 anos em Sarepta de Sidom, 1 Reis 17:9, Lucas 4:26. Jesus esteve em Tiro e Sidom, Marcos 7:24-30, onde libertou uma menina do poder demoníaco. Muitas pessoas dos grandes auditórios de Jesus eram fenícias, Lucas 6:17. Cristãos perseguidos pelos judeus em Jerusalém foram pregar na Fenícia, Atos 11:19. Paulo visitou a Fenícia diversas vezes, Atos 21, 2, 3, 7 e 27.3. Uma vez Tiro e Sidom apareceram em litígio com Israel, Atos 12, 20 ao 25. Logo, porém, se reconciliaram com Herodes. Neste quadro, Tiro e Sidom têm escassez de alimentos e por isso vieram pedir suprimentos a Herodes. De mão em mão. Os assírios da época, senhores do mundo, tentaram abrir através da Fenícia uma passagem pelo mar. Tiglat-Pilser, 1100 a.C., não conseguiu seu plano total. Assurbanipal, 876 a.C., se apoderou de Tiro e Sidom. Os persas mantiveram a Fenícia subjugada. Em 520 a.C., quando Tiro começou a decair, Cartago autonomiza-se da pátria-mãe. Em 333 a.C., Alexandre Magno conquista e destrói a cidade de Tiro. Tigranes, o armênio, 83 a 69 a.C., governa a Fenícia por um breve período. Logo, os romanos se apoderam de tudo. Hoje, uma parte das terras da Fenícia está com os libaneses, outra em ruínas, é um sítio arqueológico, e outra é enxugadouro de redes dos pescadores. Ezequiel 26, 5, 14. Círios ou Sírios. A Síria já foi confundida com Arã, erro que já foi corrigido. A Bíblia reserva um lugar humilde para a Síria. As razões possíveis talvez sejam por sua posição geográfica entre poderosas nações cananeias, os heteus e os assírios, que impediram sempre o seu progresso. Plantada no antigo planalto de Anatólia, limita-se ao norte com a Ásia Menor, ao ocidente com o Mediterrâneo e a sudeste com a Galileia e a sudoeste com o deserto sírio-arábico. Seus rios principais são Eufrates, Orontes, Farfar e Albana.
Suas principais cidades são Damasco, Homs, Ramate, Alepo e Antioquia. No terceiro milênio antes de Cristo, um grupo semítico de amorreus saiu da península do Sinai e foi habitar na Síria. No segundo milênio, um respeitável grupo de arameus chegou também à Síria. A influência desses também foi no mundo todo. Pela sua cultura, impôs sua língua. Por mais de 1500 anos foi a língua comercial e internacional dos povos civilizados. No quinto ano de Ramsés II, nas margens do Orontes, travou-se a batalha entre egípcios e heteus. Os egípcios se retiraram. No fim do segundo milênio, os hurritas, não semitas, que vieram da Armênia, tomaram a Síria, mas foram logo enxotados pelos heteus. Essa parte da história síria está intimamente relacionada com a história dos hebreus. As descobertas do francês André Parrot em Mari, cidade que floresceu às margens do Eufrates, nos ajudam a entender a história dos sírios e hebreus, principalmente do período patriarcal. Os assírios subjugaram a Síria, bem como os cananeus. Alexandre Magno e os romanos dominaram a Síria. Da amálgama das culturas grega e assíria nasceu o helenismo. Os sírios de Damasco foram ao auxílio de Hadadezer, a pedido de Hanun, rei de Amon, e pereceram. 2 Samuel 8:5. Síria se tornou uma ameaça constante para Israel. 1 Reis 15:9. A estela de Zaquir, encontrada perto da cidade de Alepo, relata a influência de Ben-Hadad em toda a Síria. Acabe o derrotou, 1 Reis 20:20-30. Foi nessa ocasião que Ben-Hadad autorizou os judeus a abrirem bazares em Damasco, 1 Reis 20:34. Os sírios venceram Salmanasar III na Assíria. Nas margens do Orontes, em 953 a.C., Síria mantinha intenso comércio com Tiro, Ezequiel 27:6. Em nova batalha de Ramote-Gileade, os tiros, por ordem expressa de Ben-Hadad, mataram Acabe, rei de Israel, 1 Reis 22:1-38. Jeroboão II, rei de Israel, tomou Damasco, 2 Reis 14:28. Rezém e Peca se aliaram e desafiaram Jotã, rei de Judá. Jotã desistiu, pouco depois morreu, e seu filho Acás pediu o auxílio de Tiglat-Pilser III. 2 Reis 15:37, 16:5, Isaías 7:6-8. Tiglat-Pilser III invadiu Damasco e levou os sírios em cativeiro. 2 Reis 18:7-9. Naamã, o general sírio, foi curado de sua lepra por Eliseu. 2 Reis 5:1-14. E Paulo se converteu em Damasco, onde foi também batizado por Ananias na rua chamada Direita. Atos 9:18. Então aqui termina o capítulo 3. E no outro vídeo eu gravo o capítulo 4 da Geografia Bíblica.